Queridos irmãos, sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2018, na lição dos adultos, que tem por tema Batalha Espiritual, povo de Deus e a guerra contra aí as potestades do mal. Estamos aí na lição de número 8. As lições anteriores você pode encontrar no meu canal. Elas estão todas separadas por playlists. Você pode aí estar assistindo as outras aulas, tá certo? Quero já agradecer aos inscritos do meu canal e todos os irmãos aí que têm feito uso desse trabalho. Peço a oração de vocês para que Deus continue nos dando graça. Desculpa aí o atraso, mas é a correria do dia a dia, né? A gente tem que dividir nosso tempo, não tem para onde irmos, tá certo? Temos que dividir o tempo. É 24 horas o dia para todos nós. Nós já estamos aí já caminhando para a reta final desse primeiro trimestre e meu agradecimento a todos vocês aí. Só para lembrar você que é professor aí da Escola Bíblica, você pode estar baixando esses slides em PowerPoint e fazendo uso aí na sua igreja, para facilitar assim a sua aula. Você dá uma aula dinâmica e interativa aí com os seus alunos. Esse trabalho tem sido bênção na vida de muitos professores aí das escolas bíblicas dominicais, espalhada pelo Brasil. São mais de 20 estados brasileiros e também 2 países estrangeiros, Estados Unidos e Alemanha. Um abraço a todos vocês. E se você está entrando em contato ou está tendo contato comigo através desse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também de assinar aí no canal, tá certo? E ativar o sino de notificações para o YouTube te notificar das próximas aulas aí que eu postar os vídeos, tá certo, meus amados? Sem demora, vamos para a lição de número 10, que traz por título, né? Poder do alto contra as hostes da maldade, certo? Texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim: Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Verdade prática: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Tá certo? A leitura bíblica em classe, como de costume, eu não faço uso. Você pode estar aí depois fazendo a leitura aí na sua revistinha ou na sua Bíblia, tá certo? Mas ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 ao 13 e também versículo 18 ao 21. O objetivo geral desta aula é deixar claro que nós precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Então a lição desta semana ela está aí centrada no relato do trabalho missionário de Felipe, tá certo? Então esse trabalho se deu de um contexto de animosidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Então era uma animosidade histórica e social. Então por causa disso, o Senhor Jesus ele havia orientado para os discípulos não entrarem na cidade dos samaritanos. No entanto, a pregação do Evangelho de Cristo, bem como aí o avivamento do Espírito, quebrou essa aí animosidade histórica. Então o poder do alto trouxe alegria e libertação para uma cidade e desfez a obra das trevas naquele lugar. Que coisa fantástica, não é verdade? Então esse poder em Samaria lembra-nos o que Deus fez no início do século passado aí na rua chamada Rua Azusa, nos Estados Unidos. Tá certo? Então, quando negros e brancos eles louvavam o Senhor no mesmo local e debaixo do mesmo poder. Então, as obras das trevas foram destruídas. Tá certo? Vamos para a introdução, meus queridos. A introdução diz o seguinte: Samaria foi palco de uma grande avivamento com a chegada do Evangelho. Então, isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Então, esse aí é uma das funções do Evangelho, né? Desfazer
as obras das trevas. Porque o Evangelho ele é poder no Espírito Santo. Tópico 1 diz o seguinte: contexto histórico de Samaria. Então, os samaritanos eram os israelitas que se mesclavam com os povos ali estrangeiros durante o período da dispersação ali das 10 tribos do norte, isso por volta de 722 a.C. Então, com o passar do tempo, essa mesclagem ela veio a ser também religiosa. Então, na era apostólica, o clima ali entre judeus e samaritanos era tenso, né? O Evangelho de João ele resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras. Judeus não se contaminam com samaritano. Isso foi o que a mulher ali falou no poço de Jacó para Jesus, né? Você não sabia que os samaritanos não se mistura, ou judeus com samaritanos não se misturam? Bom, subtópico 1, a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai de Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte. Então está aí essa lista, né? Dos reis, começando primeiro por rei Saul, depois Davi, Salomão, e com o passar do tempo aí, depois da morte de Salomão, foi dividido aí entre reino de Judá e reino de Israel, reino do norte e reino do sul, tá certo? Bom, Davi, Salomão, Roboão. Então Davi, Salomão filho, Roboão filho de Salomão. Então ficou separado assim: reino do norte, conhecido como a capital Samaria, e reino do sul, a capital era Jerusalém. Reino do sul, o reino de Judá, tendo por capital aí Jerusalém. No reino do norte ficou para essas 10 tribos, ou seja, Dan, Naphtali, Aser, Zebulon, Issacar, Gad, Rubens, Levi, Simeão e José. Então, e esse pessoal aí ele foi levado ao cativeiro primeiro pelos assírios, né? E o pessoal de Judá ficou com 2 tribos. Na divisão das tribos, o reino do norte lá em cima ficou com 10 tribos, o reino do sul lá embaixo ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. E posteriormente também foi levado cativo pela Babilônia, tá certo? Então, antes da dispersação aí dos israelitas do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, ou seja, Israel e Judá, Israel do norte e Israel do sul. Quando nós lemos ali o Antigo Testamento, nós vemos aí esse empate, né, essa briga, essa disputa aí entre os irmãos, né? Infelizmente. Mas isso acontece até hoje. Bom, subtópico 2, o cativeiro. Quando o rei da Síria, Salmanasser, ele situou Samaria em 722 a.C., ele levou para o cativeiro as 10 tribos do norte, tá certo? Isso você confere lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 ali em diante, você confere isso lá. Então, trouxeram estrangeiro para povoar a terra de Israel. Então, levaram o pessoal para cativo, mas trouxeram o pessoal estrangeiro ali, começou a povoar a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra, eles se misturaram com os estrangeiros deportados aí de suas terras. Então, os samaritanos eram filhos de judeu e estrangeiro. Essa mistura aí de pessoas que vieram lá de outras terras, né? Estrangeiros, povoaram Israel e ali misturaram ali os judeus com os estrangeiros. Então os samaritanos surgiram desse pessoal aí, dessa mistura de pessoas, de povos, né? Portanto, eles não eram nem judeus nem estrangeiros. Subtópico 3, as diferenças entre judeus e samaritanos. Bom, os judeus eles recusavam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Então houve aí uma discussão entre eles recusaram aí, a ajudar aí o pessoal aí a reerguer a cidade, os muros, reconstruir a vida, né? E aqui em Esdras 4, do 1 em diante, relata um pouco isso aí, né? Depois vocês leiam aí o livro de Esdras que vocês vão entender melhor, tá certo? Para esta aula não ficar muito cansativa, muito longo, vou pular essa parte aqui, tá certo? Mas se já tem sido, está sendo bênção na sua vida, não se esqueça de inscrever no canal, né?
ativar o sino de notificação, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e de compartilhar nas suas redes sociais, tá certo? Essa aula, a intuição aqui é você, professor, baixar esses slides aí e levar para a sua igreja, tá certo? Vamos avançar. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco. Então eles rejeitaram aí, né? Eles construíram um templo rival, ou seja, com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Mesmo eles não aceitando todo o Velho Testamento e só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, mas eles mesmo assim ainda aguardavam, esperavam a vinda do Messias, não é verdade? Então eles construíram um templo ali rival para adorar o seu Deus, lá no monte chamado Gerizim. Por isso que a mulher disse: olha, vocês judeus adoram, buscar Deus em Jerusalém, nós os samaritanos neste monte. Agora vem tu dizendo que não é nem nesse monte nem em Jerusalém? Pois é, isso mesmo. Jesus disse que para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, não é aqui, nem ali, nem acolá, tá certo? Em espírito e em verdade. Bom, tópico 2, nós finalizamos o tópico 1 e o ponto central do tópico 1 é o seguinte: as obras das trevas, elas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Então nós finalizamos o tópico 1, vamos para o tópico 2, o Evangelho entre os samaritanos. Subtópico 1, Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, eles recusavam-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Isso você pode conferir em Lucas 9, 52 a 53. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, isso nós vemos em João 4 em diante, ali, versículo 5 em diante, receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. Você conhece aí, nós conhecemos a passagem de João 4 ali, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, tá certo? Então ali Jesus já quebrou ali essa rivalidade, essa disputa aí entre judeu e samaritano, tá certo? Tem outros episódios como o bom samaritano e assim sucessivamente, mas vamos nos ter por aqui por enquanto. Jesus proibiu os discípulos de entrarem na cidade dos samaritanos porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, uma vez que ainda não era templo. Isso você pode conferir em Marcos 10, versículo 5, versículo 6. Assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Olha o que Jesus disse: não se dirija aos samaritanos, nem entre na cidade de alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Mas, depois de sua ressurreição, dentre os mortos, Jesus ele mandou pregar também em Samaria. Olha que coisa tremenda. Atos 1:8. Jesus disse o seguinte para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito descer, o Espírito Santo, né, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ali ele permitiu que depois fosse pregado o Evangelho em Samaria também, tá certo? Bom, subtópico 2, o poder de Deus entre os samaritanos. Felipe, pelo Espírito Santo, enfrentou as hostilidades dos samaritanos e foi pregar a Cristo, ou seja, pregar o Evangelho de Cristo. Atos 8, 5, 7 diz assim que Felipe, indo para uma cidade de Samaria, ali ele anunciava o Evangelho, anunciava Cristo, né? Na verdade ele anunciava Cristo, Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando os gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então, Filipe aí, ele, pelo poder do Espírito Santo, ele enfrentou, né, as hostilidades dos samaritanos e pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo, e grandes coisas Deus fez naquele lugar, certo? Através do Espírito Santo. Subtópico 3, o batismo no Espírito Santo. Bom, a notícia desse fato chegou também à igreja de Jerusalém, e enviou aí os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, ou seja,
que estava faltando aos samaritanos convertidos? O batismo no Espírito Santo. Então, ao chegar a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo, certo? Então, a novidade se espalhou, o evangelho estava crescendo, Cristo estava sendo pregado. Muitos ali não conheciam o batismo no Espírito Santo, muitos ali só conheciam o batismo de Jesus, alguns só o batismo de João. Mas quando eles creram na pregação do evangelho, eles foram batizados no Espírito Santo, receberam do alto o poder, o revestimento do Espírito Santo, tá certo? Bom, finalizando o tópico 2, nós já vamos para o tópico 3, mas a síntese do tópico 2 é o seguinte: Jesus ele levou a primeira mensagem aos samaritanos, isso foi o que Jesus fez aí no poço de Jacó, e por instrumentalidade de Felipe, o evangelho ele impactou os samaritanos com o poder do Espírito Santo. Tópico 3 e último tópico para nós finalizarmos: Filipe em Samaria e Simão o mágico. Subtópico 1, Simão o mágico. Mas antes de nós entrarmos aqui no subtópico 1, pegando um gancho aqui do tópico 3 que fala Filipe em Samaria e Simão o mágico. Então, antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o mágico, um entre os vários impostores que afirmava possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível. Então, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Então, tudo isso se chamava, melhor dizendo, se chamava de artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas, ou seja, tudo sobre o comando de Satanás. Mas onde o evangelho chega, as coisas tomam outro rumo, outra direção, porque o evangelho é o poder de Deus em sua palavra. Então, em Samaria, Filipe se deparara com a figura de Simão, embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com essa tal de arte mágica ou artes mágicas, né? Vamos lá, subtópico 2, a conversão do Simão o mágico. Vamos falar aqui um pouquinho da conversão de Simão o mágico. Ao ouvir Filipe pregando o evangelho e diante dos sinais e maravilhas, atônito, Simão se converteu. Ele não se conteve diante daquela maravilha toda. Mas, todavia, né, ou como sempre, pela avaliação de Pedro, né, Pedrão aí não pode ficar de fora, não pareceu bem que foi uma conversão genuína. Pedro estranhou alguma coisa, porque no livro de Atos capítulo 8, versículo 21, diz: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, leia lá o capítulo 8 de Atos, que você vai ver ali a história desse Simão aí, o mágico. Ele viu os milagres que os discípulos estavam fazendo, ele queria comprar o poder do Espírito Santo. E ninguém compra milagre, ninguém compra o poder do Senhor, tá certo? Isso é dado gratuitamente para quem o Senhor assim quiser. Bom, subtópico 3 e último subtópico, a repreensão do apóstolo Pedro, diante de toda essa situação, desse impasse todo aí, né? Vamos ver aqui o que Pedro disse, a repreensão de Pedro. Pedro disse a Simão o seguinte: Simão o mágico, ele foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Olha só, parece que Simão achou que podia comprar essa fórmula para aplicar aí a seu currículo, para ter mais crédito, para ter mais poder. Como ele adivinhava as coisas, como ele fazia os truques, as mágicas dele, ele era instrumento do diabo, e uma da funcionalidade do diabo é o ocultismo, né? É imitar, porque criador é só Deus, o diabo só algo que ele é criador é a mentira. A mentira é atributo do diabo. Então, todos que é mentiroso é filho dele. Então, Simão aqui queria comprar esse poder para ampliar, para o currículo dele ficar melhor, mas Pedro não gostou e repreendeu ele, tá certo? Bom, foi do nome de Simão que veio o termo simônia, ou seja, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Então, quando alguém está comprando ou vendendo, né, as coisas espirituais, comprando milagre, vendendo milagre, fazendo negócio com milagre, com poder, com isso, aquilo outro, isso tem um nome que dá essa heresia aí, esse negócio diabólico, é simônia, tá certo? Simônia.
Bom, os discípulos de Simão ainda estavam por aí negociando, ou ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. Então não se restringiu a lá no começo da igreja não, tá? Até hoje não existe ainda discípulo de Simão, né? Ou ainda existe ainda Simões por aí, ou seja, comprando, vendendo, negociando aí as coisas espirituais. Você conhece alguém que comprou um lencinho, que pagou R$1.000 numa toalha, que pagou R$100 no cajado de Moisés? Conhece alguém? Não precisa falar nada para mim, tá? Que eu também conheço um montão dessas pessoas por aí. Para mim são um bando de lobos, vestido em pele de cordeiro e enganando o povo. Vamos prestar conta, fique tranquilo, tá? Bom, chegamos à conclusão, meu amado, e aqui na conclusão diz assim: a história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Então, há aí uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo, e o pseudo-milagres, ou os pseudo-milagres, operado por charlatões e embusteiros, ou seja, agentes a serviço do reino das trevas, a serviço de Satanás. É esse tipo de pessoas aí. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganosos. Tá certo, meu amado? Esta lição foi bem breve, rápida, mas objetiva. O foco, como eu disse, é você, professor, baixar esse slide, fazer as suas alterações, deixar com a sua cara e dar sua aula na sua igreja, né, com um data show, uma TV de LED. Você conecta aí o seu computador, o seu notebook, ou até mesmo o seu celular. Acho que dá até para passar do celular para a televisão. Nunca fiz isso, mas acho que tem possibilidade de fazer isso sim. Mas enfim, para que você dê uma aula interativa, uma aula diferente, onde vai chamar a atenção dos seus alunos e com certeza vendo as imagens, as animações, desperta mais curiosidade e consequentemente o aprendizado fica mais fácil, tá certo? Sei que todos os professores aí são preparados, mas esses slides é só para ajudar a exposição da sua aula. Bom, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, continue nos acompanhando, dando aquele joinha, aquele like, aquele gostei. E abaixo do vídeo aí, na timeline do vídeo, tem o link para você baixar esses slides em PowerPoint. É gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá certo, meus queridos? O que eu peço é que vocês orem por mim. Se algum dia eu pedir alguma ajuda de vocês, puder ajudar, fique à vontade. Mas enquanto Deus me der graça, estarei aqui disponibilizando para vocês, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.